abandonaram as antigas relações de produção para a sua transformação na relação capitalista. Entretanto, precisam apenas estar suficientemente desenvolvidos para que ocorra a subsunção formal do trabalho ao capital. Com base nessa relação modificada, no entanto, desenvolve-se um modo de produção especificamente modificado, que, por um lado, gera novas forças produtivas materiais e, por outro, se desenvolve com base nelas, e assim, de fato, cria para si mesmo novas condições reais. Logo ocorre uma revolução econômica total, que, por um lado, pela primeira vez, cria, completa e da forma adequada a dominação do capital sobre o trabalho, e, por outro lado, gera nas forças produtivas do trabalho e nas relações de circulação por ela desenvolvidas, em oposição ao trabalhador, as condições reais de um novo modo de produção, que abole a forma antagônica do modo de produção capitalista e, portanto, cria a base material de um processo de vida social com uma nova configuração e, com isso, uma nova formação social. Essa é uma concepção essencialmente diferente daquela dos economistas burgueses, presos às próprias representações capitalistas, que veem como a produção se dá no interior da relação capitalista, mas não como essa própria relação é produzida e, ao mesmo tempo, produz nela as condições materiais de sua dissolução, como que se suprime sua justificativa histórica enquanto forma necessária de desenvolvimento econômico da produção e de riqueza social. No entanto, vimos não apenas como o capital produz, mas como ele mesmo é produzido e emerge do processo de produção enquanto algo essencialmente diferente do modo como nele entrou. Por um lado, configura o modo de produção. Por outro lado, essa figura modificada do modo de produção e esse estágio particular do desenvolvimento das forças produtivas materiais são a base e a condição, o pressuposto de sua própria configuração. Vamos lá, vamos ler o 495, só tem essas 5 linhas. Ok. Resultado do processo de produção imediata. Não apenas as condições objetivas do processo de produção aparecem como resultado, mas também seu caráter especificamente social. As relações sociais e, portanto, a posição social dos agentes de produção em relação uns aos outros, as próprias relações de produção, são produzidas, são o resultado constantemente renovado do processo. Perfeito. Obrigado, Nissan, pela leitura. Enfim, concluímos aqui o capítulo 6º inédito, né? Essas últimas sessões, 493, 494 e 495. Vocês viram que, na verdade, foi uma conclusão de alto estilo, né? Que o Marx aqui, isso não é comum no Marx, quando ele faz a crítica da economia política, mas ele fala nas condições materiais da dissolução do modo de produção capitalista. Quer dizer, na verdade, é isso que ele está sempre enfatizando, né? Esse é o que é muito de Karl Marx, né? Essa leitura de que esse modo de produção, na medida em que ele se desenvolve, ele cria as condições reais de um novo modo de produção. Sim. Né? Então, quer dizer, havia nele vamos dizer, eu não vou falar num otimismo histórico, né? Mas é uma posição muito interessante até para nós pensarmos isso que nós estávamos falando há pouco do estranhamento. Pois não. Ele fala, inicialmente, ele
coloca a realidade objetiva que se põe na sociedade com o sistema capitalista, ou seja, né, o capital ele cria mecanismos de prender o trabalhador numa teia no qual ele só consegue efetivamente sobreviver, porque ele usa o trabalho dele para comprar algo que é produto de seu trabalho, para conseguir sobreviver e reproduzir as condições sociais da produção capitalista. E não há um meio dele se desvencilhar disso, é como se fosse uma presa, uma armadilha, né? E, no entanto, ao final, ele coloca a realidade de outra forma. Bom, os trabalhadores estão nessa condição, né? O capitalista explora o trabalho, o trabalhador só consegue, as condições necessárias para a sua própria reprodução para o capital, mas o capitalista, na sede da ganância, de aumentar o sistema produtivo, ele cria outras formas, outro novo modo de produção capitalista que, por sua vez, leva à sua dissolução, né, através das máquinas, a substituição do trabalho vivo. Foi mais ou menos assim uma síntese do que é o funcionamento do capitalismo. Foi o Exato, que eu isso é entendi. interessante. E aí entra o conceito de contradição, né? Isso, Quer dizer, é exato. fundamental para nós entendermos esse Uhum. salto qualitativamente novo que, de um certo modo, faz, vamos dizer, na perspectiva marxiana, né, criar as condições materiais, né, para essa nova formação social, né, que é o comunismo, né? Quer dizer, essa nova formação social, que é o comunismo, ela só se tornou possível tendo em vista esse desenvolvimento dessas novas forças produtivas materiais, né? Quer dizer, isso é que é né? Essa é a linha de Marx, né? Quer dizer, essa é a contradição, a negação ela se dá no interior do próprio desenvolvimento do sistema, né? O sistema que nega, inclusive, o trabalho vivo, né? Que, como a Nissan falou aí, você tem, vamos dizer a palavra, uma armadilha, né? Mas uma armadilha que tem essas características, assim, né? Quer dizer, eu vou estar né? Eu vou estar te vendendo aquilo que você produziu para que você possa reproduzir, né? Sim, Essa essa usurpação, né? Porque na verdade ou essa expropriação, né? O capital ele expropria o trabalho vivo, né? Não é à toa que a palavra de ordem final é expropriar os expropriadores, né? Quer dizer, ah, e é muito curioso, porque na conclusão desse manuscrito, pelo menos dessa parte aqui, ele faz uma síntese, né, uma síntese desde aquela etapa que ele vai chamar aqui, qual a palavra que ele utiliza? Ele utiliza aqui um termo, né? Quer dizer, aqui no começo ele está falando de um processo introdutivo, né? Certo? Quer dizer, um processo introdutivo, né, que é a subsunção formal, né, no aspecto dessa compra e venda da capacidade de trabalho, né, a forma do salário, né, você tem então todos esses elementos aqui, eles são
eles são as mediações da relação de produção capitalista, né? Quer dizer, essa relação, né, que é sempre produzida de novo por essa própria relação. É uma coisa curiosa que você tem aí quase que um círculo vicioso, né? Se a gente for pensar, né, como é que vai se sair desse círculo vicioso, né? Quer dizer, é uma relação que produz, de novo, essa própria relação, né? Quer dizer, a partir de uma formalidade essencial ou aparência da relação do capital, que é, né? Que formalidade essencial é essa? É a forma salário, né? É uma formalidade, mas é essencial, né? Quer dizer, é uma aparência, olha só, a aparência é essencial, né? Para essa reprodução da relação do capital, né? E é interessante que o ponto dois, aqui tem o ponto 1 e o ponto 2. O ponto 2 é onde, né? É onde vai se dar o pulo do gato, né? É onde o Marx vai dizer que é exatamente essa passagem da subsunção formal do trabalho ao capital para essa para esse modo de produção especificamente modificado, né? Ele não vai falar aqui em subsunção real, isso é muito curioso aqui. Eu não sei se vocês encontram aqui em algum lugar, o ponto 2 aqui. Ele não vai falar em subsunção real, mas ele está falando da subsunção real. Porque o que é que a subsunção real faz? Ela modifica o modo de produção, né? Gera novas forças produtivas materiais, né? Se desenvolve com base nelas, cria novas condições reais, né? Ele fala que ocorre uma revolução econômica total, tá? E pela primeira vez, olha só aí a importância da subsunção real. Pela primeira vez cria, completa e dá forma adequada à dominação do capital sobre o trabalho. Quer dizer, são palavras fortes aqui, viu? Cria, completa e dá a forma adequada à dominação do capital sobre o trabalho. Porque a subsunção real é quando o capital ele cria a forma adequada a si. Antes, ele utilizava formas de modo de produções anteriores, né? A subsunção formal. A subsunção real, ela dá a forma adequada à dominação do capital sobre o trabalho. E aí é aqui que tem a contradição, olha só, é aqui que dá o pulo do gato. E, por outro lado, gera nas forças produtivas do trabalho, nas condições de produção e nas relações de circulação por ela desenvolvidas em oposição ao trabalho, as condições reais de um novo modo de produção que abole o capitalismo. Olha só, gera nas forças produtivas do trabalho, nas condições de produção, nas relações de circulação, quer dizer, envolve a produção e a circulação, né? Envolve as condições reais de um novo modo de produção, tá? Que abole a forma antagônica do modo de produção capitalista e, portanto, cria a base material de um processo de vida social, com uma nova configuração e com isso uma nova formação social.
Quer dizer, evidentemente, isso daqui está incompleto. Está incompleto porque Marx está dentro de uma lógica aqui que eu diria que está faltando alguma coisa. Evidentemente que está faltando o momento da contingência, que é o momento da revolução, porque para você ter, né, para que você possa ter um processo de vida social com uma nova configuração e com isso uma nova formação social, você tem que fazer a revolução social, tá? Mas isso não se coloca porque isso pertence a outra ordem, que é a ordem da contingência, a ordem da história, né? E não está, vamos dizer assim, é, é, isso não interessa nessa exposição, entendeu? Não interessa nessa exposição, né? Quer dizer, ele escreveu isso o quê? Em 1867, nós estamos em 2025. Nós já sabemos que é, essa essa nova formação social ela tá ela tá aí. Ela tá para ser, né? Quer dizer, quem é que vai fazer o parto, né? Ou alguém pode até dizer que já foi feito o parto, está em andamento, né? Quer dizer, ou então alguém pode dizer, olha, já foi feito o parto, mas é, faleceu, né? Então, quer dizer, essa é uma passagem muito interessante, porque o Marx, como é que é essa dialética, né? Aqui entra a questão da dialética. É uma dialética, é uma dialética descendente, né? Uma dialética materialista, né? Essa é a diferença da dialética materialista para a dialética idealista. A dialética idealista você não precisaria né? É, você não precisaria dessa ordem da contingência, né? É aquilo lá que estava lá em Hegel, né? É uma dialética idealista, é uma dialética ascendente, né? Você tem ali o movimento até o espírito absoluto, né? Ali é o movimento do pensamento, né? Mas aqui não, aqui é o movimento da história. E a história, ela é outra coisa, né? Essa relação entre pensamento e história é outra coisa, né? Então, é só para alertar. Agora, o que o Marx quis mostrar é que você tem as condições de possibilidade, né, para essa nova formação social, né? Mas isso são possibilidades, né? Você não tem aqui aqui daria uma discussão muito séria sobre essa questão né, das possibilidades, da necessidade, da contingência, são categorias né, do ser, né? Quer dizer, ah, você tem pela primeira vez, ele até coloca aqui, ó, pela primeira vez cria, completa e dá forma adequada à dominação do capital sobre o trabalho. Mas essas forças produtivas do trabalho, né, elas criam a base material de uma nova formação social, né? Quer dizer, o capital ele cria as condições materiais e aí é necessário esse salto aí da substituição real, né?
ele cria as condições materiais, vamos utilizar os termos adequados, as condições, a base material, né, de um processo de vida social. Veja bem, ele não está falando aqui em modo de produção, ele está falando de algo muito mais complexo, um processo de vida social, com uma nova configuração, e com isso uma nova formação social. Vocês estão vendo que ele está pensando em algo muito mais complexo, que não diz respeito não apenas à produção, mas à circulação, à reprodução, né? Por conta dessa revolução econômica total, revolução econômica total. Essa revolução econômica total é a questão da maquinaria, né? Quer dizer, que quando se fala maquinaria, né? Pois não. É interessante esse ponto aí que o senhor considerou, né, da contingência, né, porque essa que é a problemática, né, que é colocada. O Marx, ele faz uma análise ali fina, né, da lei do desenvolvimento da relação capitalista, né, e esse desenvolvimento ela coloca, né, a formação comunista, né, não como digamos assim, uma lei, uma previsão, né, que é como, digamos assim, um resultado lógico, um resultado ali invariável do desenvolvimento capitalista, né, essa formação, né, ela toca justamente a política, né, a relação de poder, de classe, né, enfim, de possibilidade de mudança, né, da formação social, né, nesse sentido superior, né, mas o que está colocado como lei, né, pelo que eu entendo, é justamente que o desenvolvimento da relação capital, ela coloca a dissolução do próprio capital como lei, né? Isso, de fato, é interior, né? Então, isso é científico, né? Isso, de fato, o Marx, ele, assim, tem uma lei do desenvolvimento que o Marx identificou, esse desenvolvimento das forças produtivas, né? Que é levado adiante pelo próprio processo de acumulação, de desenvolvimento da composição orgânica do capital, né? Isso entra em contradição com as relações de produção, né? E coloca essa natureza da produção destrutiva, a queda da taxa de lucro, né? Ou seja, os elementos ali para a dissolução do próprio sistema. Mas, de fato, né, também esse desenvolvimento das forças produtivas, ele coloca essa possibilidade da formação comunista, né, como um campo, né, de fato, que necessita, digamos assim, da posição dos sujeitos, né, dos sujeitos sociais, né, nesse movimento, e a participação política, enfim, não é um determinismo, né? Inclusive é possível que haja uma formação social, digamos assim, mais tirana, né, que o próprio sistema capitalista depois da dissolução do sistema, né? Pelo menos na minha leitura, né, essa formação social pós-capitalista, ela digamos assim, um campo aberto, né? De fato, existe elementos que podem favorecer um direcionamento político para uma direção do comunismo, e talvez isso seja até uma necessidade de sobrevivência, né? A humanidade compreender que ela precisa planejar socialmente aí a sua produção, a sua forma de distribuição da riqueza, né? Até para que ela possa sobreviver e, enfim, né? Essa fratura que o senhor considera, por exemplo, né, da relação com a natureza, né, isso coloca riscos aí para a existência da vida na Terra, né, sobretudo a vida humana, né? Enfim. Então, utilizar as forças produtivas, né, a serviço do próprio desenvolvimento
genérico humano, né? Essas forças produtivas a serviço do desenvolvimento da sociedade, né? Não de uma estrutura de poder, né? De uma estrutura de acumulação de riqueza que empobrece quem produz diretamente essa riqueza, né? Ela pressupõe aí acho que é uma concepção materialista, né? É uma relação dialética, de fato, né? Que você tem, mas o que é científico, de fato, existe uma lei, né? O comunismo não é uma previsão, digamos assim, não é a previsão, não é uma lei, né? O desenvolvimento do comunismo, mas a dissolução capitalista, né? É uma lei, né? A partir do próprio desenvolvimento dessas relações que o capital promove, né? A dissolução do sistema está colocada como lei, né? Então, era essa dialética que eu queria tentar É interessante essas tuas colocações. Quer dizer, eu queria ouvir agora, não sei se o Leon quer fazer alguma consideração, a Sheila, porque, olha só, eu falei em contingência, mas olha só, contingência é o que poderia ser ou não ser, certo? Ou seja, situações, eventos ou estados que não são necessários nem impossíveis. A contingência dialoga com a liberdade e o acaso, permitindo que as coisas possam ocorrer de múltiplas maneiras, dependendo de condições específicas. Segundo aqui o verbete, no pensamento hegeliano, existe uma dialética entre contingência e necessidade, onde a contingência está presente, mas pode ser superada pela necessidade, embora isso não elimine totalmente a liberdade e a possibilidade do imprevisto, né? Quer dizer, essa questão dialética e contingência, como é que fica? Para pensar dialética-contingência, implica reconhecer que o movimento dialético acontece em um campo onde as coisas são contingentes. Isto é, poderiam ser de outro modo. A dialética não elimina a contingência, mas a incorpora como parte da dinâmica do real, onde a liberdade e a possibilidade, e o Marx colocaria aí a base material, né, coexistem com a necessidade e a transformação contínua. Quer dizer, você tem essa dialética entre liberdade e necessidade. Né? Quando você fala contingência, você está falando liberdade, né? Porque entra a questão da escolha, do acaso. Né? Por isso, alguns autores destacam que a dialética é aberta, admitindo a possibilidade do imprevisto e do acaso, sem cair no determinismo, nem no relativismo absoluto. Isso aí a dialética é o método da contradição e superação que gera movimento e conhecimento, enquanto a contingência é a condição da existência da existência possível do não necessário, abrindo espaço para a liberdade e o acaso, né? Quer dizer, essa relação é uma relação polêmica. Nós estamos aqui fazendo uma discussão que não é uma discussão fácil, porque como é que você pode conceber uma dialética que seja ao mesmo tempo contingente, né? Porque a dialética, se ela for materialista, como é que pode se conceber uma dialética materialista, né? Porque dialética materialista é de outra natureza da dialética idealista, né? É uma outra coisa, né? Na verdade, quando você fala uma lógica dialética, você está falando na perspectiva da dialética idealista. Por quê? Porque na perspectiva materialista, né, até que ponto você pode admitir que você tem uma lógica,
uma lógica no sentido como nós pensamos, por exemplo, a ciência da lógica de Hegel, né? Eu estou colocando posições de alguns professores, de alguns filósofos, né? Que eles fazem essa problematização. Porque essa leitura aqui que eu fiz do Marx também pode ser interpretada numa perspectiva do determinismo, tipo assim, olha, o comunismo ele, ele é necessário, então significa, né, que ele vai vir inexoravelmente, né? Quer dizer, o comunismo é o futuro, né? Quer dizer, esse tipo de formulação eu não considero muito tranquilo isso daí, né? Eu estou tentando entender, afinal de contas, quer dizer, o Marx ele está numa outra ordem. Ele não quer, ele não está na ordem aí de estar pensando a contingência. Ele está na ordem da necessidade. Isso não quer dizer que ele despreze a contingência, pelo contrário, tem inclusive uma carta que ele escreveu né, para um amigo, né, que essa carta ela é muito interessante. O Marx ele fala, né, ele fala que a história seria muito mística se não houvesse acasos, imprevistos, contingências, né? Então, quer dizer, ele não despreza essa ordem da contingência. Só que ele está falando aqui, ele está fazendo uma análise científica, e talvez a gente possa dizer que quando você está na elaboração a partir de uma ordem científica, né, você tem que levar em consideração a necessidade, né? Agora, quando você trabalha essa ordem da necessidade, né, como ele trabalha aqui de toda a exposição, inclusive a apresentação do Capital, né? Ali você tem leis, você tem movimentos que são, né, que são dessa ordem da necessidade, né? É como se ele colocasse assim entre parênteses, né? Essa outra ordem, né? Que diz respeito às escolhas, né? A liberdade dos agentes, né? O imprevisto, né? Até porque depois né? Depois da bomba atômica, né? Essa ordem da contingência, ela se impôs, né? Ela se impôs de uma forma muito mais potente do que na época do Marx, né? Porque com a invenção da bomba atômica, né, você tem pela primeira vez, né, na história, isso de fato, pela primeira vez, o homem tornou-se capaz de destruir esse planeta aqui várias vezes, né? Quer dizer, Marx jamais imaginaria isso, né? Ele jamais imaginaria mas esse fato aí, olha só, o desenvolvimento tecnológico, né? O desenvolvimento do capital, ele fez, assim, de um certo modo, né? Para a nossa reflexão, tá pensando ao lermos isso daqui, né? Quer dizer, essa nova configuração, uma nova formação social, ela teria que articular bem essa dialética entre necessidade e liberdade, né?
Quando se fala liberdade, se fala contingência, né? E, aliás, essa dialética é a dialética do trabalho, né? Entre teleologia e causalidade, liberdade, necessidade, né? Isso daí não é... Agora, nós estamos lendo um texto que está no certo, né? Que diz respeito a um certo modo, né? De apresentação. E esse modo de apresentação é diz respeito a uma ordem da ciência, né? É da ciência. É, é do mesmo modo que Charles Darwin, né? Quando escreveu a Evolução das Espécies, né? Ele escreveu, ali é um livro científico que alguém poderia até dizer, mas aqui não está contido essa... Onde é que está aqui o elemento da contingência, né? E eu não vou colocar o elemento da liberdade porque não diz respeito ao ser social, mas diz respeito ao ser orgânico, né? Evolução, né? Quer dizer, a evolução tem as suas leis, né? E quando você fala em lei, você fala em necessidade, né? E o que o Marx está colocando é que nessa perspectiva né, a partir de uma ordem científica, de uma ciência, ele queria fazer uma ciência, ele não queria fazer uma filosofia no sentido clássico, né? Quer dizer, uma especulação idealista, né? Lógica, né? Toda a reflexão dele foi para tentar provar, né, que cientificamente, né, o desenvolvimento do capital ele iria, né, criar as condições reais de um novo modo de produção. Não é uma questão de uma vontade política, de uma invenção, de uma imaginação de um grupo de revolucionários. Não, ele está falando aqui de condições reais, né? Condições reais, base material, né? Quer dizer, isso aí é da ordem da necessidade, né? Agora, se isso vai se realizar ou não, aí você já entra, aí você já desloca para outra ordem. Você já desloca para outra ordem, né? E não necessariamente elas se opõem, essas duas ordens. Pelo contrário, você tem uma dialética aí entre, né? Você tem um espaço, né, para a liberdade, para o acaso, né? E você tem esse espaço para da necessidade, quer dizer, por conta desse desenvolvimento o desenvolvimento das forças produtivas. Agora, uma coisa que que está nesse artigo que eu publiquei no blog Crítica do Capital, e eu sugiro que vocês leiam, né, é que quando Marx pensa a subsunção real do trabalho ao capital, e ele pensa no desenvolvimento das forças produtivas, né, inclusive ele fala aqui, né, fala aqui na novas forças produtivas materiais, certo? Ele, de fato, ele poderia pensar novas forças produtivas e destrutivas. É? Se você colocasse novas forças produtivas e destrutivas nessa equação, você abriria uma chave para essa ordem da contingência, né?
da liberdade, porque, quer dizer, o capital ele não produz apenas, ele não produz apenas as suas condições de produção e de reprodução, ele nesse processo todo, e quem é que bate nesse ponto aí, que é um filósofo hoje, que esse elemento da produção destrutiva, né, tá muito presente na reflexão, Mesaros, né? Mesaros, ele conseguiu, de um certo modo, tirar dessa reflexão marxiana também essas consequências que, né, são muito claras hoje no século XXI. Passaram a ser no século XX a partir de 1945, né? E hoje, mais do que nunca, quer dizer, o capital, ele não... Então, só que aí não é da ordem da necessidade, aí é da ordem da contingência, certo? Porque da ordem da necessidade são essa base material. Embora, né, pensando cá aqui comigo, talvez a gente possa também dizer, professor, mas essa base material, você também teria hoje uma base material para uma extinção da espécie humana, uma autoextinção da espécie humana, né? Aí isso é só para mostrar como essa discussão ela é uma discussão muito frutífera, né? Alguém queria comentar alguma coisa aqui? Eu estou divagando aqui a partir do... Vocês todos calados aí, eu fico achando que... Leon está... Nós estamos prestando atenção É, nos teus pensamentos, professor. Espero não que vocês não tenham pesadelos hoje à noite. Professora, é uma oportunidade que a gente tem de te ouvir, é muito bom. Pode ficar tranquilo. É só para provocar essa, entendeu? É isso, a porque reflexão crítica. Muito comigo interessante. não é uma coisa perene, é isso que eu Não, estou, eu né? sei. Não Isso é é à toa incrível. que esse blog, esse artigo que está no blog, leiam, Guerra e Estranhamento. Sim. Porque ali é uma questão da gente estar pensando toda essa elaboração aqui que o Marx faz, e essa discussão afinal, como é possível uma dialética materialista? Né? Quer dizer, o que é uma dialética materialista? Né? Quer dizer, a matéria social não é a matéria bruta, né? A matéria, ela tem que saber, né, quer dizer, essa dialética entre liberdade, necessidade e liberdade, teleologia e causalidade, que o Lukács coloca como sendo a dialética do trabalho, né? Quer dizer, isso de ser próprio da matéria social, né, que se funda no trabalho, essa dialética entre necessidade e liberdade, entre teleologia e causalidade, né? Mas o Lukács diz, olha, não existe uma teleologia na história. Quer dizer, não existe uma teleologia assim, olha, o telos da história é o comunismo, né? Que isso aí seria uma visão de uma dialética idealista, que falei para vocês e tal. Quer dizer, quando ele diz que não tem uma teleologia na história, mas a história é constituída por pores teleológicos, né, que põem movimentos séries causais, cujos resultados, isso é o próprio Lukács que coloca, né, naquele texto lá das bases ontológicas do pensamento da atividade do homem, e esse texto ele está disponível aí para vocês
no podcast Conversando com Lukács, onde nós discutimos esse texto, eu, professor Matheus de Castro, e nesse texto o Lukács ele diz, olha, essa dialética do trabalho, ela abre espaço para uma dimensão do desconhecido. Quer dizer, porque o por teleológico põe em movimento séries causais, cujos resultados não são aqueles, não são aqueles, são desconhecidos dos agentes, né? Quer dizer, os agentes da ação, eles não dominam nem as circunstâncias das suas escolhas, nem os resultados das suas escolhas. Isso é uma coisa curiosa. E essa é a dialética da história. Né? A dialética da história, ela é aberta. Né? Aí a gente está lendo o Marx aqui, o Marx coloca isso. A única forma de entender essa colocação do Marx é nesse nível que coloquei para vocês. É entendê-lo que ele está numa certa frequência, né? Frequência modulada, aí ele está numa frequência da ordem da ciência, né? Da necessidade. Ele está pensando aqui essa nova formação social a partir disso. Né? Pronto. Aí, pronto, isso daí. Mas, obviamente, isso que nós estamos discutindo vai além dessa ordem. Né? Quer dizer, o desenvolvimento das forças produtivas também são desenvolvimento de forças destrutivas. Né? E isso, de um certo modo, cria essa... Né, abre essa nova perspectiva de entender. Aí é nesse ponto, quando a Nissan coloca o Lukács, o conceito de estranhamento, temos que ler Lukács e tal. Sim, é interessante, porque Lukács, ele como filósofo, ele pensa numa ontologia do ser social, e essa dialética ela está presente, e essa dialética ela é aberta. Ela é aberta nesse caso. A dialética da história é aberta, não é fechada. Fechada é a dialética do pensamento, a dialética idealista, né? Porque ela ascende até o espírito absoluto. Agora, no caso da história, você nem teleologia você tem. Né? Não existe né? A ação humana, ela em Lukács, nós estávamos até discutindo essas bases ontológicas, eu disse, pô, Matheus, mas olha, o Lukács, ele coloca coisas muito sérias aqui, porque é uma coisa meio trágico, porque aqueles que fazem história não dominam todas as circunstâncias da sua ação, e muito menos o resultado das escolhas feitas. Né? E essa é a história humana. Então, quer dizer, é nesse nível que está. Agora, o Marx, evidentemente, nós temos que reconhecer que ele está colocando, objetivamente, quase de uma forma... bom, tem uma lógica nesse caso, né? É uma lógica materialista, no sentido da crítica da economia política, das leis, né? Das leis da economia política, né? Daquele que ele está lidando com isso, né? Com essas contradições do desenvolvimento, do capitalismo, né? Da revolução econômica total, tal. E ele é quase que uma forma assim, vamos dizer, geométrica, né? Ele está tirando lá, ele está dizendo, olha, o sistema se desenvolve assim. E então, olha só aqui, ele criando condições para a sua própria negação e para um novo patamar do desenvolvimento humano, inclusive do desenvolvimento social. Isso é muito claro, isso é real. Né? Quer dizer, porque o comunismo, primeiro, não é uma sociedade da escassez. Esse é um princípio. Para Marx, o comunismo não é uma sociedade da escassez.
é uma sociedade da abundância. Mas não é abundância da riqueza abstrata, é abundância do tempo livre, do tempo disponível, das pessoas, tá? Quer dizer, você tem que ter o desenvolvimento das forças produtivas. No caso da automatização, né, para liberar as pessoas do trabalho. Do trabalho, entendido mesmo trabalho como sendo aquilo que é da ordem da necessidade. Né? Você trabalha porque você é necessário, mas não é só no capitalismo. O capitalismo, hoje nós poderíamos trabalhar menos e viver mais. Mas mesmo com o desenvolvimento das forças produtivas, nós trabalhamos muito. Porque é uma sociedade da escassez socialmente produzida pelo capital. Né? Então, quer dizer, o que o Marx está dizendo é que pela primeira vez se criou condições para nós nos libertarmos, né, do reino da necessidade, né, que é o trabalho. Que é o trabalho. Né? Quer dizer, o trabalho no sentido daquilo que você é uma atividade, né? É uma atividade estranhada, né? No sentido, se nós pensarmos o trabalho assalariado, né? O trabalho assalariado, né? E eu diria, não apenas o trabalho assalariado no sentido capitalista, mas o trabalho assalariado, se nós pensarmos até numa sociedade pós-capitalista, entendeu? Né? Quer dizer, o pós-capitalista, você pode pensar o socialismo, né? O socialismo, a transição, tal, né? Que você vai ter as categorias ainda da alienação, tal, mas o fato é esse, sociedade da abundância, o comunismo, Marx. Então, aí a gente entende porque isso é uma necessidade, ou é isso ou não é, né? Ou é isso ou não é. Então, essa conclusão do capítulo 6 inédito, ela me surpreendeu porque, embora isso o Marx já tenha falado, ele falava pouco disso daqui, mas ele falava em outros lugares. Ele falou em outros lugares, ele reafirmou esse ponto aí, olha, se criou a base material, isso ele já falava no Grundrisse, já falava nos manuscritos da elaboração do Capital, no próprio Capital ele já colocava, olha só, eu estou mostrando um sistema aqui que vai criar base material para a emancipação, né? Agora, a base material para a emancipação, ele não está dizendo que esse desenvolvimento do sistema vai dar na emancipação. São duas coisas diferentes, né? Então, estou tentando aqui salvar uma má interpretação de Marx, né? Porque o que não falta é má interpretação de Marx, né? Para dizer que ele estava dizendo que o desenvolvimento do sistema ia dar no comunismo, né? Quer dizer, o que ele diz é outra coisa. Ele diz que o desenvolvimento do sistema criaria base material para o comunismo. Agora, essa passagem que a Nissan leu, né, finalizou aqui o nosso livro, manuscrito, é impressionante no aspecto da síntese, né? Que ele começa lá do processo introdutivo, que é a questão né, que no fundo tem a dimensão da circulação, da aparência do sistema, né, o que está lá no começo do livro 1, na seção 1, né, compra e venda da força de trabalho, né, aquilo que é a aparência do sistema, né, aquilo que diz respeito à questão da subsunção formal, porque é o trabalho assalariado, né, e como o trabalho assalariado ele é essa, né,
a Nissan falou em armadilha, né? Mas eu diria, tem aqui uma expropriação, né? Quer dizer, o trabalhador reproduz seus produtos como capital, né? Quer dizer, o que o trabalhador produz volta para ele como capital, uma parte, e aquilo faz com que ele reproduza essas próprias condições da alienação. Isso aqui é interessante, né? Quer dizer, o trabalhador produz a sua própria usurpação, né? Que é o próprio capital. O capital é aquele que usurpa, né? Se nós for pensar usurpação, é isso. Usurpação é por isso que o capital ele é uma forma vazia. Ele não tem conteúdo. O conteúdo dele que dá é o trabalho vivo. Ele se apropria, né? Esses produtos transformados em capital, inclusive está itálico, transformados em capital. Você tem uma transformação dos produtos em capital, né? Isso aqui é interessante aí. Você tem uma metamorfose, quer dizer, a capital, que é a forma social, ele apenas opera essa metamorfose. Ele é a forma essencial de mediação da relação de produção capitalista, né? Sempre produzida de novo por essa própria relação. Quer dizer, você tem um moto contínuo. O que seria um moto contínuo, mas não é um moto contínuo. Porque o que é que vai dar esse salto é exatamente aquela parte lá que a gente já viu aqui, que é quando a produção da mais-valia relativa. A produção da mais-valia relativa, gente, ali você tem um salto qualitativamente novo no desenvolvimento do sistema. Quer dizer, se o Marx tivesse escrito o Capital e parasse só lá se ele só tivesse descoberto a mais-valia, mas não tivesse percebido essas formas, né? Evidentemente, a obra estaria incompleta, radicalmente incompleta, né? Mas a produção da mais-valia relativa, ela, de fato, ela é isso que o Marx coloca, né? É uma revolução econômica total, né? Porque ela cria a forma adequada para a dominação do capital. E aí tem essa questão da adequação da forma à dominação do capital, né? Quer dizer, a potência do capital ela se tornou muito maior na medida em que ele produziu a forma no interior da qual ele se desenvolve, tá? É uma forma no interior da qual ele se desenvolve, mas essa forma mantém aquilo que o caracterizava desde o processo introdutivo. É o quê? Essa usurpação. Porque aquelas forças produtivas materiais, as forças produtivas do trabalho social, elas aparecem como forças produtivas do capital. É mais uma usurpação. Quer dizer, o capital ele usurpa em todas as etapas. Quer dizer, ele com a ciência e tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico, né, ele continua apresentando aquilo que não foi produzido por ele como sendo dele, né? É o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, a questão da inteligência artificial, vamos pensar, essa tecnologia aí, né?
Quer dizer, ninguém pensa que isso é produto do trabalho social, né? A gente, pelo contrário, a gente vê coisa estranha, como uma coisa do capital, né? Que vai destruir emprego, que vai, né? Quer dizer, uma relação que na verdade né? Que aquilo dali foi usurpado, né? Você tem a forma adequada para a dominação do capital, aí você tem aí a forma algorítmica, né? Você tem a dominação você tem um fetiche, né, que oculta aqui, tem essa questão da ocultação, ela está presente aqui, inclusive lá desde a substituição formal, né? Com a relação monetária, com a forma salário, que oculta a exploração e tal. E ela prossegue também na questão do desenvolvimento tecnológico, né? Então, quer dizer, essa pequena seção aqui, o 493, né? Gente, isso aqui daria uma tese. Se alguém quiser fazer uma tese só desdobrando essa seção aqui, né? Tá a síntese de toda a reflexão que o Marx faz, né? É claro que aqui não está a discussão sobre trabalho produtivo e improdutivo, mas está a discussão sobre formal e real, né? E toda a discussão que foi feita aqui, sinteticamente, no capítulo 6º inédito, né? Bom, eu vou parar por aqui, vou ouvi-los para a gente poder estar encerrando a nossa conversa de hoje, né? Fiquem à vontade aí, se alguém tiver alguma coisa para colocar ou levantar, né? Professor, só para finalizar, foi muito rica a aula de hoje e eu achei que foi um encerramento ótimo para uma leitura como essa. Eu vou me despedir de vocês, que realmente aqui já está tarde, e aí eu fico aguardando o próximo encontro para saber das novidades dos nossos próximos projetos de leitura. Obrigado, Nissan, boa noite, até a próxima, Obrigada, hein? boa noite, Obrigado a até a você. próxima, Tchau, tchau. gente. Beijos, Tchau, tchau. tchau. Sheila, Ziel, Leon, alguma coisa? Eu acho que a Nilson colocou bem, foi um encerramento excelente, né, para todo esse processo de leitura, né, e traz elementos, né, para discussão, para continuação da discussão, né, e para esse aprofundamento também, né, porque de fato aí a concepção que está no próprio Marx também, né, e que é uma reflexão importante para os demais pesquisadores interessados, e, enfim, não é apenas uma leitura, né, uma análise da condição da necessidade, né, essa questão da contingência do sujeito social, né, isso é um elemento muito importante também para discutir, que tem tudo a ver com a teoria do metabolismo social, né, que o senhor tem buscado trabalhar também como uma categoria aí bem importante, né. Então, eu acho que a reflexão ficou muito, muito interessante, né, com esse encerramento, né, e foi uma reflexão aí à altura de todo o processo aí de discussão que a gente vem fazendo. É isso. Obrigado, Leon. Não, professor, eu sigo na esteira aí dos colegas aí, entendeu? Foi bom ouvir. O senhor não tem questão aqui, porque quando a gente pensa, o senhor já antecipa. A gente acorda. A gente tá aqui Cuidado,
Cuidado que eu posso estar conduzindo para os maus caminhos. Mas essa Eu não vereda garanto aí, todos nada. nós queremos trilhá-la. Então, É a isso gente aí. pensa em fazer a questão, mas o senhor já veio, já antecipa tudo, seria redundante. Inclusive eu só assim provoquei, mas a gente vai sair daqui um pouco frustrado, porque eu poderia estar já concluindo que o comunismo é o futuro, né? Não é bem isso. Vamos lá. Sheila, alguma coisa? Sheila está ouvindo? Tá... Professor, eu estou no trabalho, estou mandando as questões pelo chat. Tá ótimo. Tá bom. Obrigado, Sheila, pela participação, né? Pela participação Bom, gente, então, no nosso próximo encontro, eu vou apresentar, vai ser uma reunião de trabalho do grupo, né? Que eu vou apresentar a nossa proposta aí de darmos continuidade a esses encontros aí, quinzenais, né? E vou mandar para vocês aí né? Eu vou conseguir aí o PDF do livro Crítica do Capital, né? Eu Eziel, o adquiri o livro, livro... viu, professor? Hã? Eu estou com o livro em mãos, então não precisa o senhor Ah, enviar é? para mim, não. Você gostou aí do resultado Ótimo. final? Bem Ficou feito, bom, né? maravilhoso. Já li Tá, aqui artigos da Nizam, já estou lendo o senhor, o Teixeira. Então, não estou beleza, lendo beleza. eu. Então, não, mas leia também, para você ver como você fez uma reflexão interessante aí. Obrigado. E o livro, o conceito de trabalho uberizado tá saindo, né? Tá saindo? Espero, Professor, espero receber essa semana a prova em papel, eu tiro foto aí e tal. maravilha. E Eu aí, já tô citando ele no meu projeto aqui, professor. não, já tá feito aí, pode citar mesmo. Aí eu mando a foto aí pro Eziel ver também, mando o PDF também, né? Porque aí é uma reflexão de alto nível sobre essa questão de estar pensando essas formas, né? Essas novas formas do trabalho assalariado, né? Do trabalho capitalista. Bom, Aí, gente, se eu puder mandar o PDF, eu agradeço. esse eu vou... Não, eu vou mandar sim, eu vou mandar porque vocês que dão apoio a esse grupo, né? Essa pequena comunidade aqui, merece, tá bom? Eu vou estar mandando. Então, uma boa noite aí para vocês e até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, colegas aí. Foi um prazer estar com vocês aí, apesar de eu faltar muito, mas foi muito bom. Foi por justa causa. Um grande abraço.